Juiz, espere um pouquinho, deixa eu fazer o meu trabalho aqui, tá? Opa, rapaziada, hoje tô aqui pra mais um vídeo. E um vídeo, cara, que eu vou falar com muito amor e carinho de um jogo que eu conheci não tem muito tempo, mas que eu me apaixonei. Então já vai deixando um like, se inscreve, porque no vídeo hoje vamos falar de Phoenix Wright Ace Attorney. Assim, eu não conheci esse jogo propriamente. O máximo que eu tinha visto dele era tipo esses memes assim, são até bem famosos, e a presença dele no Henry Stickmin, lá no primeiro jogo. Mas tipo, só por isso, muito superficial, não sabia o nome de nenhum personagem, não sabia do que se tratava o jogo. Mas cara, eu acompanho muito o Soulzones, e ele começou a gravar sobre esse jogo. Aí eu tava, na época que ele soltou os vídeos, né, eu tava sem alguma coisa ali pra assistir, fui assistir. Cara, eu achei muito interessante. Aí eu vi todos os vídeos dele do primeiro jogo. E eu fiquei encantado, cara, com tudo dele. Aí eu decidi comprar o jogo, que ficou em promoção quando eu comprei ele. E joguei todo o primeiro jogo, mesmo sabendo tudo que acontecia. Mas ainda assim, cara, foi incrível. Eu joguei o jogo por uns tempos, alguns meses depois que eu terminei de ver esses vídeos dos Soulzones pra ver se eu esqueci alguma coisa, né? Mas ainda assim foi uma experiência muito boa, então vou contar ela aqui pra vocês. A princípio, os dois primeiros capítulos, eles são basicamente tutoriais. Tanto que você já vai saber o culpado deles bem na primeira cena de cada um desses capítulos. Mas o jogo faz um tutorial muito bom e bem encaixadinho para você entender como tudo funciona muito bem. E mesmo que sejam casos iniciais, como o tutorial que eu disse, ainda assim eles têm uma história muito interessante. Porque agora assim, explicando como é o jogo, você é o Phoenix Wright, que é um advogado de defesa novato que está começando sua carreira. Aí os clientes vão vir para você defender eles em um tribunal. E para defender eles, você vai coletar provas antes de cada julgamento, passando por diversas áreas, explorando, falando com outras pessoas, para quando chegar no tribunal você ter todas as evidências para ajudar o seu cliente e achar contradições no depoimento das testemunhas. Nesse vídeo eu não vou contar nenhuma história de spoiler nem nada do tipo, porque você tem que ir lá e ver, mano, porque cara, é incrível. Os dois melhores capítulos são o quarto e o quinto, mas ainda assim os três primeiros ainda são muito bons. E falando já do Phoenix, cara, ele é um protagonista muito legal. Até porque a gente vê isso por cima, mas ele é um cara que também é meio ferrado de dinheiro, assim, tem que pagar aluguel, essas coisas. Ele é um cara muito inteligente, porque mesmo que a gente controle ele, às vezes tem coisa que você nem tá pensando e ele raciocina uma coisa muito absurda e genial. Além do visual dele, que é muito maneiro, tem um cabelo espetado assim pra trás, terno azul. Ele é um cara que tem uma motivação nobre, né, de proteger as pessoas. Aí tem a motivação dele que surge lá por um motivo que você tem que ver no jogo. E falando no design, cara, o design de todos os personagens desse jogo é sensacional. Todo mundo tem um design muito característico e muito único que você não esquece. Mesmo que seja alguém lá do primeiro capítulo, cara, é muito marcante. Isso vai pra personalidade também, cada personagem é único, mano. Você bate o olho no design, você já sabe como essa pessoa é, cara. É incrível, mano. Particularmente, meus personagens preferidos são o Phoenix e o Edward, porque, cara, ele tem um design muito maneiro, assim, ele é mais serião. Além de toda a história passada dele, assim, como ele é transformado e o que ele faz durante os últimos dois casos. Mas, cara, eu gosto muito dele. A história, né, vai depender de cada capítulo. Tem coisas em capítulos que vão conectar em outros mais pra frente. O que é muito interessante é que tem um caso que vai sendo construído ao longo do jogo para ter uma conclusão. Mas tudo é construído, tudo tá lá desde o começo, mas você tem que descobrir que tem muito plot twist que é completamente maluco. Tu coloca as duas mãos na cabeça e não acredita, é cada reviravolta. O humor é sensacional, um jogo muito engraçado, mas quando ele precisa ser sério, ele também consegue ser muito sério. E a trilha sonora também é ótima, mano. Vai ter muita música repetida assim, mas não enjoa. São músicas muito boas que servem perfeitamente pra cada momento. É tudo muito bem colocado. Enfim, a trilha sonora também é ótima. E talvez se acostume a ouvir ela aqui no canal nos outros vídeos. Enfim, é tudo perfeitamente balanceado, perfeito. Os personagens são ótimos. O design, a história, a gameplay também. Apesar que tem
uma falhazinha. Você tem que achar as contradições e tudo mais, mas às vezes o jogo quer ir um ramo tão específico, um único caminho tão específico, que você não vai acabar descobrindo. Porque às vezes você pensa em uma contradição muito mais clara e muito mais fácil que o próprio jogo, mas ele tem que te jogar para encontrar uma contradição em um lugar específico, o que vai irritar algumas vezes. Mas cara, eu acho que no geral é esse o único problema, e isso nem vai afetar tanto assim. Mas de novo, cara, todos os personagens são ótimos, relação entre eles, desenvolvimento, a história, as reviravoltas, humor, gameplay, mesmo que seja visual novel, assim, é um bagulho bem mais simples, ainda é legal. Quando você descobre, você acha as contradições, é muito satisfatório. Quando tu pega assim, bate na mesa, grita protesto, é muito maneiro, mano, é muito maneiro. E pensar que esse é só o primeiro jogo, porque nessa trilogia, tem mais 2. Nesse momento eu joguei o primeiro capítulo do segundo jogo, que eu achei também bem bom, mas o segundo jogo eu deixo pra outro vídeo, né? Mas se perguntar pra mim se vale a pena jogar Ace Attorney Phoenix Wright, cara, vale muito a pena, mano. Esse jogo é muito bom, cara. Apesar que eu acho que ele tá custando uns 150 reais, 140 na Steam, então eu diria a vocês esperar uma promoção pra pegar ele mais barato. Mas, cara, assim que der, compra esse jogo e joga, porque ele é muito bom. Enfim, é basicamente isso. Se você jogou, comenta aí embaixo o que você acha do jogo, vamos conversar sobre, ou o que você tem de curiosidade do jogo assim, né? Sem dar spoiler pra quem não sabe ainda, né? Então, é basicamente isso. Deus abençoe, Jesus chama e falou!